Então, dentro de probabilidade, veio a atividade tipos de probabilidade. Primeiro, você precisa entender a diferença entre experimento determinístico e experimento aleatório. O experimento determinístico é aquele quando realizado sob determinadas condições, é possível prever o resultado que irá acontecer. Aí eu tenho dois exemplos. A água aquecida a 100 graus, sob a pressão normal, entra em ebulição. Então, não adianta eu querer fazer um experimento para saber se a água aquecida a 100 graus Celsius, o que vai acontecer, porque esse experimento já é determinístico, já se sabe. Ou se não, se você pegar um sólido qualquer e colocar uma temperatura alta, o que vai acontecer? Esse sólido vai se transformar em líquido. Então, veja que experimento determinístico é aquele que nós já sabemos ou sabe ou consegue prever o resultado. Enquanto que um experimento é aleatório, é aquele quando realizado sobre condições idênticas, não é possível prever a priori do resultado particular e sim dos resultados. Ou seja, é o que nós estamos estudando. Exemplo, lançar uma moeda 4 vezes e anotar assim o número de caras obtido. Nós não vamos prever, porque pode dar cara, pode dar cara, pode dar coroa, só coroa. Outro, um lote de 10 peças contém 3 defeituosas. As peças retiradas de uma sem reposição até que a última defeituosa seja encontrada. Então, difícil de se prever. Se um lote com 10 peças defeituosas, a gente não consegue prever qual é a peça que está defeituosa. Aí, os 3 tipos de probabilidade. Uma, probabilidade da união de 2 eventos. Nessa probabilidade da união de 2 eventos, nós vamos trabalhar com o ou. Digamos que a união de probabilidade é o chamado ou. E o que acontece com esse ou? Na maioria das vezes, nós vamos o quê? Somar as probabilidades. Probabilidade de A e B, vamos somar, mas nós temos 2 condições para que possa acontecer. Primeiro, a condição, se a intersecção entre os 2 conjuntos A e B forma um conjunto vazio, isto é, possui termos não em comum. Aí eu tenho um exemplo. Em uma urna existem 15 bolas numeradas de 1 a 15. Qual a probabilidade de ser múltiplo de 4 e múltiplos de 5? Primeiro, quem são os múltiplos de 4? 4, 8 e 12. Os múltiplos de 5? 5, 10 e 15. Aí veja que, nesse caso aqui, eu posso fazer a união, porque eles não têm intersecção, né? Os múltiplos de 4 é 4, 8 e 12. Não vai ter a intersecção entre eles. Enquanto que os múltiplos de 5 vai ser o próprio 5, 10 e 15. Então, temos essa numeraçãozinha aqui. Aí quando acontece isso, é fácil. Para a gente fazer a união desses 2 eventos, é só pegar a probabilidade de A e somar com a probabilidade de B. Ou seja, 3 quintos, 3 quinzeavos, mais 3 quinzeavos. Então, na probabilidade da união, nós vamos somar quando não tem objetos iguais ou quando não tem um com o outro. Ou seja, a probabilidade da união desses 2 eventos é 6 quinzeavos. Na soma com frações denominadores iguais, conserva o denominador. Já na outra condição, veja que vai ser diferente nessa agora. Se a intersecção entre os conjuntos A e B forma um conjunto não vazio, ou seja, vai ter números que vai pertencer aos 2 lados. Aí veja, em uma urna existem
15 bolas numeradas de 1 a 15, qual a probabilidade de um número obtido ser múltiplo de 2 ou de 3? Veja que eu tenho um ou, 2 ou de 3. Nesse caso aqui, quem são os múltiplos de 2? Ó, veja que os múltiplos de 2 é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12 e 15. Aí o que vai acontecer? Os múltiplos de 3 eu vou ter, que é 3, 9, mais eu vou ter o 6, vou ter o 12 também, que é pata, que é múltiplo de 2. Aí eu tenho o 15. Enquanto que os múltiplos de 2 vou ter iguais o 12 e o 6. Aí voltou o restante. O 4, o 8, o 10, o 14 e o próprio 2. Veja que vai ter esses números aqui, ó, pertencentes aos dois conjuntos. Nesse caso aqui, o que é que eu faço com a probabilidade da união desses dois eventos? Eu tenho que fazer o seguinte: somar e subtrair pelo os que repetem, a quantidade que se repete. Então, os múltiplos de 2 são 7 de 15. Então, na união tem essa particularidade. Eu vou somar com a probabilidade de B, que é dos múltiplos de 3, que são quantos números? São 5. 5 de 15, que são 5 os múltiplos de 3. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que subtrair com os números que estão dos dois lados, ou seja, com a intersecção entre eles, que são 12 e 6. Vou subtrair 2 de 15. Aqui eu botei 5 de 3. Então, aí na união tem que ter esse detalhe. Quando o evento repete na união, na soma, nós temos que subtrair. Em vez de somar, subtrai. Os que se repetem nos dois conjuntos. Então, a probabilidade será 7 mais 5, 12. 12 menos 2, 10. Ou seja, a probabilidade da união desses dois eventos, de retirar bolas múltiplo de 2 e de 3, vai ser de 10 em 15. Enquanto que a probabilidade condicional, ela vem da seguinte maneira: é uma condição definida como segundo evento de um espaço amostral que ocorre um evento depois que já tenha ocorrido o primeiro. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com com a palavra e. Na condicional, nós usamos o e, né? Diferentemente do ou. O que acontece com o i? A probabilidade de acontecer dois eventos. No e, nós multiplicamos as probabilidades. Aí eu tenho, ó, um exemplo. Em uma urna existe 15 bolas numeradas de 1 a 15. Qual é a probabilidade de um número obtido ser múltiplo de 4? Nessa questão aqui, com erro de digitação, é ser múltiplo de 4 e múltiplo de 5. Ser múltiplo de 4 e múltiplo de 5. Os múltiplos de 4 são 4, 8 e 12. Enquanto que os múltiplos de 5 são 5, 10 e 15. Cada um deles tem 3 elementos. Ou seja, a probabilidade condicional vai ser dado pela multiplicação dos dois. Por quê? Por que multiplica? Porque é um após o outro. O e. O e significa multiplicar. E o ou somar. Aí eu vou ter
3 vezes 3, 9. 15 vezes 15, 225. 9 e 225, eu posso simplificar por 9 aqui, dá 1. E 225 dividido por 9 dá 15. 15 não. 22, dá 25. Ou seja, a probabilidade de ser retirar a bola, primeiramente, múltiplo de 4 e depois de 5 é 25 avos. Então, essa é a probabilidade de retirar. Ou seja, no E ou na condicional, nós multiplicamos as probabilidades. Enquanto que a probabilidade de evento complementar é aquele, digamos, o contrário. Imagine só. Para entendermos evento complementar, basta imaginar a seguinte situação. Lançamento de um dado onde sabemos que o espaço amostral é composto por 6 eventos. Partindo desse lançamento, vamos considerar somente os eventos com valores com faces menores que 5, dados por 1, 2, 3 e 4, totalizando 4 eventos. Nessa situação, temos que o evento complementar é dado pelos números 5 e 6, ou seja, se fosse para pedir qual é a probabilidade de encontrar números menores que 5, vai ser 1, 2, 3 e 4. Mas se quisesse, o evento complementar vai ser os números que é maior do que o complemento dos números menores que 5 vai ser o que são maiores ou igual, que é 5 e 6. Para melhor entender, temos um exemplo. Ó. No lançamento simultâneo de 2 dados, vamos determinar a probabilidade de não sair. Veja, de não sair soma 4. Veja, quando você lança 2 dados, nós temos a seguinte chance. Vou ter 36 elementos. Por quê, professor? Porque quando eu lanço 2 dados, um dado é 1 em 6 possibilidades. Como eu vou lançar 2, vai ser 1 e 6 vezes 1 e 6. Ou seja, eu vou ter um total de 1 em 36 chances que um evento possa ocorrer, porque eu lancei 2 dados. Aí ele quer que essa soma dos 2 dados, das faces, dê soma 4. Para que possa ocorrer soma 4, uma face tem que ser o AIS e o outro o terno. O terno e o AIS. E o outro, um duque e um duque. Mas ele quer o contrário. Imagine se eu fosse botar todos os eventos que não somasse soma 4. Aí o que é que eu fiz? Eu faço o complemento. Eu vou fazer o de somar 4 e subtrair. Veja, como é que eu faço? Ó. Primeiro, eu vou pegar a probabilidade de sair, de sair 4. Vai ser o quê? 3 em 36, né? É 3 em 36 de sair 4. 3 em 36 é a mesma coisa de que 1 em 12. Ou seja, de sair 4 é 1 em 12. Mas eu quero o de não sair 4. Então, a probabilidade complementar é eu pegar um 1 inteiro e subtrair o complemento. Ou seja, o complemento de sair 4 é 1 em 12. Aí eu vou ter 1 menos 1 sobre 12. Aí eu vou ter uma subtração de um número inteiro por uma fração. Acho o MMC, que é 12. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, 12 menos 1, 11. Ou seja, a probabilidade de não sair 4 é 11, 12 avos. Ou simplesmente seria o complemento de sair 4. Por isso que já fala evento complementar.
você se ligar no complemento. 12 de sair 4, o que eu queria de não sair 4 vai ser o complemento. 11 de 12. Aí temos a nossa atividade. Na nossa atividade, de acordo com o entendimento, nós temos soltar uma pedra do terceiro andar e observar sua queda. Que evento é esse? Que experimento? Esse é um experimento determinístico, porque você soltar uma pedra, você sabe que ela vai cair no chão, ou seja, é um experimento determinístico. Segundo, encontrar um múltiplo de 3 no lançamento de um dado de 6 faces. Ou seja, um múltiplo de 3 em um dado de 6 faces vai ser 3, ou seja, 3 números, quem é? São 3 números, não, são 2. Quem são os múltiplos de 3? É 3 e 6, né? Os múltiplos de 3 é 3 e 6. Ou seja, eu vou ter dois números de um total de 6, né? Das faces de um dado. Eu vou ter uma probabilidade de 1/3. Porque eu tenho que deixar as probabilidades sempre em uma fração irredutível. Ou seja, a probabilidade de ter um múltiplo de 3 é 1/3. Agora, o número de eventos de um lançamento simultâneo de duas moedas. Veja, é duas moedas. Se eu lançar uma moeda, eu vou ter um evento de 1/2, né? Vou ter uma chance de sair 1 em 2, mas eu vou lançar duas moedas. Então, eu vou ter... Qual é a possibilidade de eventos? Se eu lançar duas moedas, pode sair 4 eventos diferentes, porque são 1 em 4. São 4 possibilidades diferentes. Aí temos as alternativas. 1 é experimento aleatório. Veja, ele está falando que é aleatório. Descarta, porque o 1 é experimento determinístico, porque eu sei, se eu lançar uma pedra de um certo andar, ela vai cair. Na letra B, o 1 é um experimento aleatório. Ok, correto. Agora ele diz, a probabilidade do 2 é 1/6. Mentira. A probabilidade do 2 é 1/3. Errado. Então já descartamos. A letra C, 1 é experimento determinístico. Opa, já descartamos também. Ele é um experimento aleatório. Na letra D, 1 é um experimento... Ou na letra C, eu estou confundindo. Ok, está correto. O 1 é um experimento determinístico. Ok. Vocês estão ouvindo aí, pode comentar. Ok. A probabilidade do 2 é 1/3. Ok. Na letra C, tá vendo? Estava deixando passar. A probabilidade do 2 é 1/3. Enquanto que o número de eventos possível do 2 é 3. Não. Porque eu lancei duas moedas. Se eu lancei duas moedas, o evento de possíveis é 4. Então, por causa disso aqui, essa letra C, a resposta é não. Na letra D, vamos ver se está certo. O experimento é determinístico, ok, porque se soltar uma pedra, tá ok. Aí eu tenho a probabilidade do 2 é 1/3, ok, porque os múltiplos de 3 apenas 2. 1/3, correto. E o número de eventos possível do 3 é 4. Ok também. Então, a resposta certa é letra D. Na letra E, por que não é? O experimento determinístico 1 está certo. O 2, a probabilidade é de 1/2. Está errado.
a probabilidade é de 1/3. E aqui estava correto, o 3 é 4. Então, na letra E, o que errou foi a probabilidade do 2 é 1/2. Estava errado. A questão 2, nós temos no lançamento de uma moeda, temos um espaço amostral, cara ou coroa. E no lançamento de um dado, temos como espaço amostral esse aqui. O espaço amostral são as possibilidades. Na moeda só vai ser cara ou coroa. Enquanto que do dado vai ser as faces. Considerando os eventos independentes, a probabilidade de sair coroa no primeiro experimento e sair número par no segundo experimento é respectivamente. Primeiro, para sair coroa, a probabilidade será 1 em 2, né? Só tenho duas possibilidades. Sair coroa vai ser 1 sobre 2. Mas, e a probabilidade de sair número par? Eu tenho par 1, eu tenho 3 números pares. Ou seja, a probabilidade será de 3 em 6. Mas lembrando que eu não posso deixar, eu tenho que deixar ela simplificada. 3 pode simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, a probabilidade será de 1/2 também. Ou seja, 1/2 para sair coroa e 1/2 para sair número par. Resposta, letra C. A questão 3 fala o quê? Uma questão de prova de estatística apresenta o grau médio de dificuldade. João tem 75% de resolver e Daniel tem 60% de probabilidade de não resolver. Atenção a isso. De não resolver. Se eles tentam resolver a questão de modo independente, qual a probabilidade de que a questão seja resolvida? Primeiro, nessa questão aqui, que é a probabilidade da união de A e B, né? Ele quer unir a probabilidade de A, no caso de resolver a questão. A probabilidade de A é a de João, que é 75% de acertar a prova. E a probabilidade do outro conjunto de B de acertar a prova, quem sabe? Nesse caso aí, ele só me forneceu a de ele errar, que é 60%. Veja, Daniel tem 60% de probabilidade de não resolver, mas ele quer que resolva, né? Se ele tem 60% de não resolver, para resolver ele tem um complemento, ou seja, 40% ele consegue resolver a prova em 40%, Daniel. 40% da prova, Daniel consegue resolver. Então, a probabilidade de B vai ser 40%. Aí agora, eu tenho que somar as probabilidades, não é isso? Então, vamos ter o seguinte. Nesse caso aqui, ele quer saber qual é a probabilidade dos dois acertarem. Ou seja, eu vou ter a probabilidade de A e B ao mesmo tempo. De acertar a probabilidade de A e a probabilidade de B ao mesmo tempo. O que é que vocês entenderam sobre probabilidade? Quando eu tenho o I, eu tenho que fazer o quê? Fazer a multiplicação.
Por que a multiplicação? Por quê? Imagine que os dois vão fazer uma prova. Enquanto que João tem 75% de acertar, Daniel tem 40%. Mas digamos que vai ter questões que um vai fazer e o outro também. Então, vai ter questões que os dois vai fazer a mesma questão. Aí, por isso que eu vou ter que calcular a intersecção entre as questões certas, que se repete, para depois eu fazer a união. Aí eu vou ter 75% vezes 40%. Veja que aqui eu estou calculando a intersecção dos dois acertarem a prova, mas vai ter questões repetidas. Aí a probabilidade dos dois acertarem as mesmas questões, que é o que eu estou calculando aqui, 75 vezes 40 é 3.000. E 100 vezes 100 é 10.000. Veja que faz tudo isso para saber a probabilidade das questões que eles resolveram iguais. Aí que eu tenho, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, ou seja, a chance dele resolver as mesmas questões é de 30%. Aí agora, eu posso fazer o seguinte, eu vou somar a união dos dois eventos e subtrair pelo o que se repete. Aí eu vou ter a probabilidade somada de quanto? 70%, a de João acertar, vou somar com os 40% de Daniel e vou subtrair com os 30% dos dois resolver as mesmas questões. Somando 70 com 40, 110. 110 menos 30, ou seja, vai dar 80. 80% é a probabilidade dos dois resolverem a prova simultaneamente. Nessa questão aqui, eu tive que calcular a probabilidade dos dois acertarem a mesma questão. Ô, Anderson, Não é 70 não, né? É 75, não é é isso? 75. Ok, eu tava vendo, o que tava achando 75 mesmo. Muito bem. 75. Tava achando, não tava achando 80% ali. Então, a resposta é 85% de probabilidade. A resposta é letra E. Na questão 4, nós temos a falta de emprego e queda na renda gerada pela seca no estado da Bahia nos anos de 80 foram fatores que mobilizaram os agricultores da região do norte do estado em torno de um projeto de irrigação consistente. Esse projeto está focando na produção de culturas locais como mamona, mandioca, batata doce, entre outros. Veja como o Enem quer cansar o aluno. No momento é produzido 1 milhão de litros de água por hora em 250 hectares. O emprego voltou e a renda aumentou tanto direta quanto indiretamente. Nesse contexto,
A cooperativa ligada ao projeto registra um crescimento substancial da quantidade de funcionários. Veja, indo de 30 para 70. Ou seja, existem 70 funcionários, dos quais 44 são homens, 10 são mulheres, com mais de 50 anos, e 19 são homens com mais de 50 anos. A empresa estabeleceu ainda que, mediante o sorteio, um desses funcionários será escolhido para receber o prêmio com parte do programa de premiação da empresa. A probabilidade do funcionário premiado ser homem ou, veja, o ou, vou ter que somar, né? Ou ter mais de 50 anos. Aí essa questão aqui, primeiro, eu sei que existe quantos homens nessa fábrica. Dos 70, o total é 70 funcionários. Existe 44. Ou seja, homens, eu vou fazer aqui. H são 44. A probabilidade de ser homem vai ser 44 de um total de quanto? De 70, não é isso? 44 de um total de 70. Aí nós temos também o total de funcionários maior que 50 anos. Maior que 50 anos, nós temos, 10 mulheres, que fala aqui, 10 são mulheres com mais de 50 anos e 19 são homens com mais de 50 anos. Aí eu vou ter maior que 50 anos, dez com 19, eu vou ter 29 funcionários de um total de 70. Agora é fácil, é só somar, né, professor? Os homens com os maiores de que 50 anos. Mas veja, se vocês analisar, imagine que eu vou ter um total de funcionários que vai ser homens e que vai ter maiores que 50 anos, né? Porque, olha, dos homens são 19 que tem mais do que 50 anos. O que é que eu percebi o quê, Então, dos 29 do total que são maiores que 50 anos, dos 29, retirando as 19 que são mulheres, eu vou ter o quê? Eu vou ter 19 de um total de 70 que vai repetir nos dois conjuntos. Esses 19 de 70 são os homens que têm maiores que 50 anos. Então, eu não posso somar 44 com 29 e saber a probabilidade do funcionário ser homem e ter mais de 50 anos. O que é que eu vou fazer? Para saber o resultado, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter a probabilidade dos que são homens mais a probabilidade dos maiores que 50 e vou subtrair com a probabilidade dos que são ao mesmo tempo homens e maiores que 50, que vai repetir. Aí agora eu posso fazer a probabilidade vai ser dado por os que são homens, 44 de 70
mais os que são acima de 50 anos são 29. Quem já sabe, por lógica, é só somar com 19, dá no mesmo. 29 de 70. Menos os 19 homens acima de 50 anos que já estão inclusos por ser homem. Aí agora ficou fácil, né? 44, 29 menos 19 mais 10. Ou seja, eu vou ter um total de a probabilidade de 54 de 70. Veja que o denominador são iguais para todos, é só somar e subtrair. Mas 54 de 70 pode ser simplificado, porque eu tenho que deixar na forma irredutível. Simplificado por 2. 54 por 2 dá 27. 70 por 2 dá 35. Aí, agora sim, está na forma irredutível. O que significa? Não consigo mais simplificar. Então, a resposta vai ser 27,35 avos. Letra C. 27,35 avos. Me explica ali por que deu 54. No caso, ó, eu vou somar 44 com 29. Dá 75. 75 menos 19, 54. Ou simplesmente, olha, 29 menos 19, né? 10? Aí 10 mais Entendi 44, agora. 54, certo? Aí temos a questão 5. Em um jogo de bingo são sorteados sem reposição bolas numeradas de 1 a 75. E um participante concorre com a cartela produzida abaixo. Aquelas cartelinhas que nós estamos acostumados de bingo, né? Aí a pergunta, qual a probabilidade dos 3 primeiros números sorteados estejam nessa cartela? Então, eu já tenho aqui uma situação de probabilidade condicional. O que é isso, professor? Eu vou ter que ter na primeira bola sair que esteja nessa cartela. Nessa cartela aqui, eu vou ter quantos números? 1, 2, 3, 4. É 24, né? É 24 números que tem nessa cartela, porque uma no meio não é o X. Então, eu vou ter 24 números. Então, no primeiro sorteio, eu vou ter que ter uma probabilidade de sair 24 de um total. Quem já está acostumado ao bingo, os números vai de 1 a 75, né? Então, a primeira pedra, a chance de eu ter ela na minha cartela é a probabilidade de 24, 75 avos. A segunda pedra, qual é a probabilidade dela estar na minha cartela? Se eu já tenho uma dela, eu não vou ter mais 24. Eu vou ter apenas 23. De um total de 75? Não. Se já saiu uma pedra, de um total de 74. A terceira pedra, veja que é consecutiva. Eu vou ter a chance de 23? Não. Se já saiu duas, eu vou ter 22 chances ou 22 possibilidades de um total de 73 pedras. Por que 73? Porque se já saiu duas pedras, que são 75. Então, nesse evento, é uma condição. Para que essa condição ocorra, tem que ter, no primeiro, a probabilidade de 24, 75 e as seguidas. Quando acontece isso, eu tenho a probabilidade do E, ou seja, de sair
três números consecutivos, 1 e 2 e 3. Ou seja, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Então, nesse caso de uma probabilidade condicional, eu tenho que multiplicar todos eles. Aí eu vou ter, multiplicando 24 por 75, que é a primeira probabilidade da primeira pedra, vezes 23 por 74, vezes 22 por 73. Então, essa é a probabilidade de sair as três pedras que estejam em qualquer cartela. Em qualquer cartela. Essa é a probabilidade das três primeiras pedras ter nessa cartela. Aí eu vou multiplicar, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Aí eu vou ter o resultado de 12.144, numerador, dividido por 405.150. Fazendo a divisão, galera, eu vou obter um valor de forma centesimal, 0,3 centésimo. 3 centésimo. 3 centésimo transformado em porcentagem é 3 sobre 100, né? É 3 dividido por 100. Que é a mesma coisa que 3%, né? 3 centésimos é 3 sobre 100, que é a mesma coisa que 3%. Resposta letra A. Nessa questão aí, já é uma probabilidade condicional, porque precisa que um evento ocorra e o outro também em seguida. Ou seja, e. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar e não somar. Vejamos também o exemplo também 6, também de multiplicação. Aí nós temos questão do Enem. Em um blog de variedades com músicas, mantras e informações diversas, foram postadas opiniões sobre o contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Afinal, em uma semana, o blog registrou 500 visitantes distintos que acessaram esta página. O gráfico a seguir apresenta. Veja, dos 500, olha, 52 achou divertido, 15% assustador, 12% chato e 21% não opinaram. Aí o administrador irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram. Veja, ele vai sortear somente para os que opinaram. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, ele quer saber a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram. Ou seja, ele só quer sortear nas que opinaram. E que ele quer saber a probabilidade dessa pessoa que vai ganhar ter comentado chato. Então, nesse caso aqui, eu vou ter da opinião, quem deu a opinião, se 100% deram, digamos, 21% não opinou, ou seja, os que opinaram vai ser OP de opinaram vai ser 100 menos os 21%. Os que opinaram foi 79% das pessoas deram opinião. Só é somar 52 com 15 com 12. Vai dar
79% deram opinião. O sorteio vai ser entre 79%. Mas ele quer apenas qual é a probabilidade dessa pessoa ser sorteado ter respondido quem? O chato, né? Quem respondeu chato é o que eu quero. O que eu quero? 12 de quem? De 79. %, de 79. Ou seja, fazendo a divisão, eu vou ter 0,15. Ou simplesmente 15%, né? Então, 15% dos que opinaram responderam que o blog é chato. Então, a resposta, letra D. Porque nessa questão aqui, ele só quis saber apenas dos que opinaram. Dos que opinaram foram apenas 79% da população. Porque 21% não opinaram, então não entrou. Esses 21% não entrou, apenas os demais. E se ele queria o que respondeu chato, 12 de 79, dá 0,15. A questão 7, nós já vamos trabalhar condicional. Sabendo que o conjunto de números primos positivo é formado. Aqui eu tenho a sequência dos números primos, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Podemos afirmar que no lançamento de um dado perfeito com 6 faces, a probabilidade de não sair face com número primo. Então, essa é a probabilidade de um evento complementar. Primeiro, ele quer a de não sair face com número primo. Você pode calcular a probabilidade de sair, né? De sair primo. E depois que a probabilidade de sair primo vai ser 2, 3 e 5. Eu vou ter 3 em 6 possibilidades, né? Ou seja, de sair primo é 1 sobre 2, 1 meio, né? Logo, a de não sair, a probabilidade de não sair, vai ser o complemento. Veja que também, por lógica, eu já sei que é a metade, mas vai ser 1 menos 1 meio. E 1 menos 1 meio dá o mesmo meio, né? Então, o evento complementar é apenas para você entender se eu quero a de não sair, se eu calcular a de sair, vai ser o complemento a de não sair e faz a subtração. Então, a probabilidade será de 1 meio. Resposta, letra E. Na questão 8, nós temos um jogo que consiste no lançamento de 2 dados simultaneamente, premia o jogador que aposta R$ 1.000 com um prêmio de 50 mil. Caso obtenha as faces iguais nos 2 dados. Para ele ganhar, as 2 faces dos dados têm que ser iguais. Podemos afirmar que a probabilidade do apostador perder, veja, ele quer de perder. Mas se eu fazer o complemento dele ganhar, é mais fácil. Por quê? Para ele ganhar, as faces dos dados têm que ser iguais. Tem que ser 1. Tem que estar na face o Duque. 2, né? Ou na face 3. Isso é dele ganhar. É mais fácil, que ele lança 2 dados. Tem que repetir as faces os 2 dados.
tem que ser 4, 4. Então, se eu fazer o complemento, é melhor do que eu fazer o outro, de não ganhar. Então, o complemento dele ganhar é fácil, porque é menos chance. A dele ganhar é 5, 5. E, por último, 6, 6. Eu sei que a probabilidade dele ganhar é essa. Ou seja, tem que sair essas faces aí, dos dados. Mas, professor, é um total de quanto? Veja que quando você lançar um dado, você tem uma em 6 possibilidades. Mas como você lança 2 dados, você vai ter um evento de um total de 36. Ou seja, vai ter 36 eventos diferentes. Ou seja, nesse caso aqui, para ele ganhar, ele vai ter uma. Vou botar a probabilidade de ganhar. Ele vai ter a possibilidade de 6 em 36, não é isso? É 6 possibilidades de um total de 36. Você dividindo, simplificando por 6, ou seja, a probabilidade de ele ganhar é de 1/6, ó. Então, eu quero saber a probabilidade dele perder. Vou botar PP. É o complemento. 1/6. Qual é o complemento dele? É só subtrair 1 menos 1/6, que é a mesma coisa que 5/4. Ou 5/6, né? Então, a probabilidade dele perder é de 5/6. Nesse caso, eu calculei a dele ganhar e peguei o complemento, 1/6. Qual o complemento? Está faltando quanto para ser 100%? 1 para 6, 5. 5/6. A resposta, letra D, 5/6. Então, veja que essa é o resumo de probabilidade.